Olá pessoal, aqui é o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior que eu postei sobre a construção do Tangram. E o nosso objetivo é justificar cada uma das dobraduras que foram feitas e compreender a partir dessas dobraduras as propriedades das peças que foram obtidas desta maneira. Então a gente quer estudar os polígonos que compõem o Tangram, que é um quebra-cabeças geométrico, e nós vamos deduzir as propriedades desses polígonos a partir das dobraduras que foram apresentadas. Então a primeira coisa que nós fizemos foi transformar ou obter, na verdade, né, um quadrado a partir de um retângulo. E o que nós utilizamos foi o processo de dobrar a borda menor sobre a borda maior. Então repara o seguinte, o retângulo é um paralelogramo, é um quadrilátero que tem os pares de lados opostos paralelos, ok? E que tem os quatro ângulos retos. O quadrado é um retângulo, então é um paralelogramo, que tem os pares de lados opostos paralelos, os quatro ângulos retos, com uma característica a mais, que é a igualdade das medidas dos lados. Então, para a gente obter um retângulo cujos lados tenham as mesmas medidas, a gente faz esse processo de dobrar a borda menor sobre a maior. Então eu vou marcar sobre essa borda maior uma medida igual à medida da borda menor. Então eu vou estar produzindo sobre esse retângulo um quadrado, porque eu estarei obtendo aqui sobre a borda maior uma medida igual à medida da borda menor. E além disso, eu estou preservando os ângulos retos, porque quando a gente faz a coincidência, né, dessa borda aqui com essa, a gente está mantendo esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus. Aí depois a gente foi, cortou esse pedaço excedente, né, e o que sobrou para nós foi, de fato, um quadrado. Eu já estou aqui com um quadrado com as subdivisões do Tangram, para a gente entender por que cada uma daquelas dobraduras foi feita e a partir daquelas dobraduras, quais as características dos polígonos que nós obtemos aqui. Então a primeira coisa que a gente tinha feito era dobrar uma borda sobre a outra, né? Então se você reparar aqui, ó, nós estamos dobrando o quadrado ao meio, tá certo? Então nós temos dois triângulos aqui, um exatamente sobre o outro, de modo que esses dois triângulos são iguais. E esses triângulos têm uma característica especial. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então são dois triângulos retângulos. Aqui é um dos lados do quadrado. E aqui é outro dos lados do quadrado. Se os lados do quadrado são iguais, esse triângulo retângulo é ainda mais especial, porque tem esses dois lados aqui com a mesma medida, tá certo? O lado que se opõe ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. Portanto, estamos diante de um triângulo retângulo cujos catetos têm a mesma medida. Então, é um triângulo retângulo isósceles. E se nós nos recordarmos, a soma das medidas internas, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E se eu tenho um triângulo, vou colocar nessa posição aqui, ó, um triângulo isósceles, né, com dois lados com a mesma medida, os ângulos da base, eles são iguais, ok? Se esse ângulo é 90, esses dois ângulos são iguais, e a soma dos três é 180, cada um desses dois ângulos aqui tem que medir 45 graus. De fato, 45 mais 45, 90, mais 90, 180, ok? Só faço uma observação aqui que eu não estou utilizando a linguagem mais técnica e mais formal da matemática. Estou tentando trazer as ideias
da maneira mais precisa possível, mas estou fazendo aqui alguns abusos de linguagem, tá certo? Porque o nosso objetivo é uma compreensão desses objetos e não um estudo formal da matemática, né? E aí quando a gente faz a dobradura no outro sentido, né? A gente está obtendo, de novo, dois triângulos também iguais, retângulos, isósceles. E existe uma propriedade que essas diagonais aqui, ó, elas vão se interceptar, ou seja, se cruzar nos seus respectivos pontos médios. Então, esse comprimento aqui, ó, é igual a esse comprimento. Esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui. Então, esse ponto é, de fato, o centro do quadrado, tá certo? E quando a gente faz essa marcação aqui, ó, olha o que está acontecendo. Vou deixar nessa posição aqui. Eu estou pegando esse triângulo retângulo, né? E estou fazendo essa marcação, estou ligando esse vértice até o centro do quadrado. Se a gente dobra assim, ó, você pode reparar, a gente está analisando só daqui para cima, né? Você poderia pensar assim, ó. Então tem 4 triângulos sobrepostos aqui, tá certo? Todos eles são iguais entre si, porque eles estão sobrepostos como se fossem um só, estão reparando? E eles são triângulos retângulos, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Por que eu posso confirmar que é um ângulo reto? Porque se você observa o triângulo assim, ó, esse ângulo aqui é de 180 graus. Quando você faz essa dobradura, você está fazendo coincidir os ângulos de dois triângulos. A soma deles é 180 e cada um deles tem... E um tem a mesma medida que o outro. Então, cada um deles mede 90 graus. Então, eu tenho, na verdade, 4 triângulos que coincidem entre si. Observando esses dois triângulos aqui, eles são iguais, são retângulos. Cada um dos catetos mede a metade da diagonal do quadrado, então eles também são triângulos retângulos isósceles, ok? Então esses ângulos aqui de 45 graus, esses ângulos aqui de 90 graus. Depois o que nós fizemos foi pegar esse vértice aqui, ó, e fazê-lo coincidir com o centro do quadrado. Quando a gente faz essa dobradura, a gente está fazendo com que esse segmento que não está aqui marcado, ele coincida com esse segmento aqui, ó. Então, esse segmento aqui é igual a esse segmento. E quando a gente faz a dobradura dessa maneira, pelo que seria o eixo central desse triângulo aqui, né? Que na verdade é a altura que coincide com a mediana, que coincide com a bissetriz, enfim, termos um pouco mais técnicos da matemática, quando a gente faz essa dobradura, esse lado aqui que nós estamos obtendo, ele é paralelo, então essa linha aqui, ó, é paralela a essa linha aqui que é diagonal do quadrado. E aí a gente usando os teoremas de proporcionalidade, né? Teorema fundamental da proporcionalidade ou teorema de Thales, se esse tamanho é igual a esse, aí eu vou observar esse triângulo menor e vou observar esse outro triângulo grande aqui, ó. Se esse tamanho é igual a esse aqui também é igual a esse. E esse aqui também é igual a esse. Então, repara as características das figuras que estão sendo obtidas. Aqui eu tenho um triângulo que também é retângulo, que também é isósceles. Também é isósceles. Bom, e tem também a hipotenusa igual a metade da diagonal do quadrado. E aí, continuando aqui na investigação das propriedades das nossas figuras, a gente vai reparar o seguinte. Esse triângulo pequeno aqui, ó, ele consegue mapear todo o nosso quadrado.
De fato, pela análise que nós já fizemos das propriedades desse triângulo aqui, é como se esse triângulo menor aqui coubesse duas vezes aqui, ó. De igual maneira, esse triângulo aqui também cabe duas vezes neste quadrado, tá certo? Esses dois triângulos aqui vão ser iguais, porque repara, ambos são retângulos isósceles, tem catetos igual a 1/4 da diagonal do quadrado. E essa última figura aqui que nós vamos analisar é um paralelogramo. De fato, ó, esse lado aqui é metade desse lado todo do triângulo, 1/4 da diagonal do quadrado. Esse lado aqui também, 1/4 da diagonal do quadrado. Esses dois lados são paralelos. Esse lado aqui, ó, é a diagonal desse quadrado menor, que coincide com o comprimento desse outro lado aqui. Então temos aqui um paralelogramo. E assim a gente pode ter a clareza sobre as propriedades dessas figuras aqui e, por exemplo, fazer alguns estudos de área, de fração, associados à comparação de uma peça com as demais peças. Tá certo? Então, até uma próxima aula.